que realmente é o momento, acho que, mais adequado para a gente iniciar. De todo modo, a gente não tinha essa... Apesar de saber o que é uma pandemia, a gente sempre ficava alimentando aquela ideia de que não vai levar tanto tempo, parece que vai, né? E aí a gente chega nos 3 meses, né? E aí nós precisamos definitivamente conversar e discutir, abrir a discussão sobre isso. Aqui é o seguinte, né? A gente tem já, eu sempre considero que uma pressão, ela sempre existe, né? Do ponto de vista, seja formal, seja informal. Por exemplo, desde que a gente entrou, nós temos aquela planilha para preencher, né, as atividades remotas dos servidores, tanto, né, para o servidor técnico como para o docente. Evidentemente que o técnico ele tem que cumprir aquela carga horária, o docente, na realidade, tem uma planilha geral, que não é individual, mas que já foi solicitado para a gente, tem mais de, eu acho que logo após, eu acho que não durou nem um mês, né, que o Ministério da Economia colocou para nós preenchermos, mas dentro da instituição em si, a cada campus, cada diretor, né, não tem exigido que a gente preencha de maneira individual. Então, portanto, as atividades elas são contadas coletivamente, né, por área. Então, as ciências humanas, por exemplo, que é a minha área, continuam as pesquisas, né, continuam o NEAB. Então, essas atividades elas vão sendo registradas. Ao longo do tempo, né, os próprios professores começaram a pensar em como manter um contato com o aluno. Então, nós temos algumas atividades que os professores, de maneira individual, nesse caso, não coletiva, né, começaram a manter, mas assim, nada a ver com o calendário, né, não tem nenhuma relação direta e imediata, mas um contato mesmo em sentido de aproximação afetiva. E aí, agora, né, é que a reitoria começou a estabelecer 2 questões. Criar GTs, para nós discutirmos como é que seria, bem, a justificativa que eles dão, que os GTs teriam como finalidade a gente retomar os trabalhos pós-pandemia. Como é que seria essa retomada, visto que é um fato, né, que o calendário do ano letivo ele já está, entre aspas, vou colocar entre aspas, prejudicado, porque eu não acho que o termo poderia ser esse. Então, nesses GTs, o sindicato foi convidado para participar, né, além dos professores, além dos coordenadores. Então, só que ainda não houve o início, né, só foi uma chamada, na realidade, foi uma proposição, mas até agora, né, não foi dado start para esses GTs. E por isso que o sindicato, por exemplo, amanhã a gente já tem uma reunião agendada, né, essa reunião a gente vai discutir somente o ensino remoto, certo? A gente não tá ainda construindo, né, mas logo no início nós lançamos também uma nota, né, nos colocando completamente contra, né, o que a gente estava chamando de EAD, o ensino remoto. A gente pode depois problematizar essa questão. E, tipo, tem acontecido desse modo. Não existe nada oficial, né, convocando docentes para dar, né, aulas, fazer atividades remotas de maneira substancial, mas que já se começou, inclusive, um curso de formação com os professores para entrar em contato com o SIGA e aprender a utilizar a ferramenta de maneira mais efetiva. Então, está se processando e as discussões, né, estão se aprofundando a partir de agora. Porque, na verdade, veja, uma coisa é querer iniciar o debate, porque assim, a sociedade ela espera que você, né, dê uma resposta. A outra coisa é se realmente, né, esse debate se ele é legítimo. Veja, eu li hoje uma frase, né, de um amigo meu que ele estava escrevendo sobre isso no Facebook. Ele falou: tem hora que na luta o não deveria ser uma resposta completa, né? Que é o caso do ensino remoto, né? Todos nós sabemos, né, de maneira radical, até aquelas pessoas que não têm um conhecimento profundo acerca da educação, que não há a mínima condição para se ter ensino remoto. A gente tem algumas experiências, né, nos governos em geral do Estado, que têm demonstrado completamente fracasso. Veja, nesse sentido, eu estava até pensando nisso. Nós temos 3 elementos fundamentais aqui para a gente entender a conjuntura da qual está se discutindo esse trabalho remoto, né, esse ensino remoto. É a pandemia, né? Veja, dentro de uma pandemia, você ter que discutir, né,
O ensino remoto, e o pior, colocando sempre a condição de que o professor não quer inovar. A colega falou antes a isso. Gente, veja só, é um novo que já nasce velho. Porque esse velho, esse novo quem está colocando aqui vai existir um novo. Não, o novo vai existir, entre aspas, sob as condições de crise estrutural do capital. O novo está vindo sobre as condições de uma pandemia, e o novo está vindo sobre uma política, né, de desestruturação total da educação do governo Bolsonaro. Começa com ele? Não, né? Mas que com ele tem aprofundado. Então, veja, nós temos tantos debates a serem colocados e uma preocupação enorme. Quem é o nosso aluno? Eu digo, não tem como a gente discutir ensino remoto sem pensar no que é que nós temos como concepção de sociedade, como concepção de educação e como concepção de indivíduo. Olha só quem é o nosso aluno. Nosso aluno e aluna é da classe trabalhadora. E quem é essa classe trabalhadora? 75 milhões de pessoas estão aptas a receber aqueles R$ 600, né? Que oficialmente, né, não dá nem sequer para manter, em alguns estados, a cesta básica que a gente tem visto por aí. Quem é o nosso aluno em Alagoas, por exemplo? Nós temos um dos piores IDH, né, do Brasil. Se nós formos pegar e for quantificar, a gente não sabe a condição psicológica, a condição social, econômica, a vulnerabilidade desse aluno. São tantos assuntos que são prioritários a serem tratados nesse momento, né, que o ensino remoto ele sequer deveria surgir nas nossas pautas. Eu espero que ele seja efetivamente, né, derrotado, que ao longo do processo, uma coisa que me preocupa, e que eu tenho visto, é que o nosso calendário está suspenso até o dia 30 de junho, né? E até o momento eu não vi, pelo menos, se alguém souber aí me avise, mas eu não vi, né, uma extensão. Eu fico pensando que eles já estão pensando em como fazer um provável retorno e não tem a mínima condição para isso. Então, nós teríamos discussões muito mais relevantes e importantes nesse contexto para realizar, né, do que efetivamente estar pensando, né, em voltar, em ter aula, porque o mundo prático, no final das contas, né, tá querendo que a gente toque. Mas a gente tem que pensar que o mundo real é esse mundo em crise. E esse mundo em crise ele precisa ser tratado, né, como ele deve ser, em vez de pensar que o aluno quer aula remota, porque eu posso garantir para você, como docente, que esse realmente não é a prioridade do aluno nesse momento também. É isso. Olha, eu estava inclusive dando uma olhada nesses dados, eu não vou poder ser precisa assim como você, Lubão, mas nós somos 16 campi, né, aqui. E esses 16 campi, na realidade, eles são muito heterogêneos, né, de regiões muito diversas. O maior, evidentemente, né, é o campus da capital. Eu poderia dizer que nem em bairros aqui em Maceió, nós poderíamos dizer que há possibilidades, né, de ter uma internet ou um tipo, né, de tecnologia funcionando na sua integralidade. Imagine você pensar, né, em certos espaços do sertão, né, do agreste alagoano. Então, assim, nós também recebemos, né, daqui de Maceió, por exemplo, nós recebemos de outras cidades. Então, nós atendemos realmente aluno, né, de Alagoas inteiro. Como eu falei, veja, é você chegar assim, na sala de aula mesmo, e você ouvir de uma outra professora dizer, ó, bora tentar ver se a gente consegue fazer uma campanha para coletar cesta básica para os alunos, porque a gente sabe que houve um corte enorme na assistência estudantil, né? Do Temer para cá, principalmente, fundamentalmente, com a EC 95. Se você está pensando, né, em como você conseguir, né, fazer uma campanha dentro do próprio instituto para ainda conseguir cesta básica para o aluno, você imagine, né, a situação desse aluno, a condição social dele de ter acesso a esse tipo de tecnologia. Veja, foi realizada uma pesquisa, né, no campus Maceió, e aí, tipo, muitos alunos disseram que usavam a internet pelo celular. A gente sabe, que internet é essa? Internet em casa, mas, tipo, qual a velocidade dessa internet, qual a qualidade desse aparelho, né? Como é que chega? Como você mesmo colocou aí, nós mesmos professores, a gente participa de reuniões em que vira e mexe, metade dos professores caem, né? Nós não conseguimos manter dentro da capital. Então, é uma realidade muito dura, muito cruel, né? A questão socioeconômica aqui, considerado o resto do país, por exemplo,
pesa substancialmente. Embora eu tenha uma defesa que é o seguinte, veja, a gente precisa estar alerta, né, para essa condição socioeconômica do aluno, e ela, eu acho que ela é a basilar, e eu acho que ela é a fundamental, e a que tem que entrar na pauta. Eu acho que foi muito importante quando ele falou sobre a questão da família, como se esse aluno fosse descolado, né, da realidade, como se ele fosse um aluno ideal. Porque a gente faz isso também em sala de aula, a gente tem um aluno ideal, né? Mas esse aluno ele é muito real. É um aluno que está repleto de problemas e com essa pandemia a gente está com pouquíssimo acesso a esse aluno. A gente precisa levar isso, né, com extrema seriedade, porque eu fico pensando, existem uns apologetas e apologetas colegas nossos, né, que defendem essa questão da EAD, do ensino remoto, e quem diz, nossa, porque ele está preocupado com o aluno, não está. Se ele estivesse preocupado com o aluno, ele levaria em consideração todas as dimensões totais desse aluno. Ele está preocupado com o calendário, ele está preocupado com as férias, ele está preocupado em não perder o salário, né? Esse professor, ele está uníssono com o discurso desse governo que a mercadoria, que o dinheiro vem antes da vida. A nossa defesa tem que ser a vida antes de qualquer coisa. E nosso dever, né, como ser humano, nosso dever principalmente como docente, como servidor público, defender a comunidade acadêmica e defender os nossos alunos. Para mim, isso é inegociável. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a presença e o convite novamente, todos e todas que estiveram aí, nos ouvindo, interessados realmente em debater esse tema, que embora, né, Lobão, a gente tenha colocado aqui que não era para ser discutido, mas a discussão está posta. Se ela está posta, eu acho que uma das principais tarefas nossas, né, é exatamente tentar expandir o processo, porque assim, a gente só vai poder fazer com que a sociedade compreenda, né, se nós empreendermos o debate. Porque senão fica o que a gente está chamando de narrativa aqui, aquela narrativa predominante de que o professor tem que dar conta, o professor tem que resolver, o professor tem que inovar, e fica parecendo realmente, aí foi que a Luísa até apontou, que não há um trabalho remoto sendo realizado, né? Eu acho que a gente precisa, né, trazer nesse momento o debate, porque ele foi posto, e não dá para a gente ter apenas uma narrativa, né? Vamos chamar de narrativa, né, acerca disso, porque na verdade não é a narrativa, é trazer a realidade mesmo sobre o debate, né, mostrar o que é que ele aprofunda, como ele, na verdade, se desdobra, e o que é que nós, servidores públicos federais, temos feito em relação a isso. Eu acho que essa live, por exemplo, né, é o primeiro elemento, né, da importância desse debate. A segunda questão é que eu acho que a gente precisa, e aí eu acho que foi colocado por todos, né, a necessidade de envolver a comunidade acadêmica para além da discussão, né, envolver no sentido de que a gente precisa questionar a escola que nós temos e a escola que nós queremos, não em termos de tecnologia, porque assim, há uma... Já acabou meu tempo, não, né? Rapidinho, há uma ideia também muito forte, né, de que a gente é contra a tecnologia. É muito importante que a gente também coloque que não. Veja, o problema é a tecnologia dentro dessa dada sociedade, que o elemento fundamental é a precarização da educação. A gente não pode esquecer que na reforma do ensino médio, né, já houve essa tentativa de colocar algumas, e na reestruturação dos institutos federais, que agora Alagoas passou, por exemplo, houve uma tentativa de colocar boa parte das disciplinas EAD, e obviamente que as disciplinas que iriam sofrer mais são das ciências humanas, que tem também ocorrido um desmonte profundo. A gente não pode deixar de pontuar isso. Então, assim, discutir o ensino remoto é colocar na rua o projeto desse governo de desmonte da rede federal, né? Então, acho que se a gente atrela, né, o ensino remoto a mostrar o que é o projeto para a educação desse governo, né, eu acho que é importante que a gente faça. Enquanto Citefal, como eu falei, a gente vai ter uma reunião amanhã para aprofundar um pouco mais, né, nós estaremos participando dos GTs propostos pela reitoria, porque é fundamental que a gente ocupe esses espaços de debate e coloque as nossas linhas, e vamos chamar uma assembleia, né, com a categoria, porque esse também é um momento fundamental de ouvir a categoria, de saber o que ela pensa, como é que, e inclusive colocar esse debate de maneira a aproveitar que está todo mundo como... Eu acho que foi a Alessandra, né, que colocou essa necessidade, né, de chamar para o debate e agora trazer, não se a gente volta ou não volta, se volta, não,
mas, na verdade, colocar em discussão esse projeto de educação, né, e tentar colocar a categoria a par, e aí ir para a luta. E aí eu concordo completamente com Luísa que o nosso lugar é na luta, né? E a gente precisa estar na luta o tempo todo, se estivemos antes, agora e depois, né? Porque se a gente não avançar, né, eles não recuam. E a gente tem que lutar para que eles recuem cada vez mais, senão vai terminar perdendo essa batalha. E é isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Eu só queria fazer uma propaganda rapidinho aqui, lembrar que eu faço parte do movimento por uma escola popular e a gente vai ter uma live dia 29/6, que vai falar sobre, né, a questão da participação da LGBT, da comunidade LGBT no Sinasef, e aí estão todos convidados, tá? Para esse será dia 29 às 19 horas. Obrigada, é isso.